Querido, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam na paz do Eterno, na graça de Yahshua Mashiach, esteja no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Sabe por que não obtém êxito? Não prospera que tudo aquilo que vem em desfavor das nossas vidas, nossas casas, nossos trabalhos, nossa família? Se nós temos Yahshua, ele é o Yahshua, através dele nós estamos garantidos na proteção, nos livramentos. Ele nos livra, ele nos guarda, ele nos defende, né? Então por isso é necessário que eu e você colocamos Yahweh como nosso Criador e Yahshua nosso Salvador, resgatador. E quando nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente nós nos achegamos a Yahweh. Isso é lindo, querido. E Yahweh amou Yahshua de uma forma, ele honrou Yahshua, ele exaltou Yahshua de uma forma tão grande, de sobremaneira, que ele colocou o próprio nome no Filho. Então, todas as vezes que eu e você, todas as vezes que nós clamamos Yahshua, automaticamente nós clamamos Yahweh. Então, são duas forças, duas forças ao mesmo tempo. Você está invocando Yahshua, você está invocando o próprio Pai. Por isso que ele diz na sua palavra: se você obedecer o meu filho sem ser rebelde, obedecer tudo que ele te disser, eu serei adversário dos seus adversários, eu serei inimigo dos seus inimigos. Olha como é lindo isso. O próprio Pai, ele deixa para mim e para você como sugestão. Se nós obedecermos o Filho amado dele, que veio 100% homem, veio para cumprir o preceito da lei de Moisés e cumpriu, e hoje nós somos livres de todos os julgos, né, sobre o homem. Aquela geração foi livre, e essa liberdade nos alcançou. E se nós obedecemos, se nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente isso nos alcança. Olha que lindo, queridos. Então, Yahweh é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Criador, Yahweh, em quem eu confio. Você também tem que colocá-lo como sua confiança, como seu refúgio. Porque quando nós colocamos ele com nosso refúgio, nossa confiança, sabe o que ele faz? Ele livra nós dos laços preparados, né? Ele nos livra tudo que vem desfavor as nossas vidas, quebra antes de chegar até nós. Na palavra dele, no Salmo 91, verso 7, diz: cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido. Ou seja, pode cair tudo que for tipo de turbulência, de problemas, de dificuldades ao nosso redor, mas ali naquele lugarzinho que nós estamos blindados, cercados pela muralha protetora, que é a presença dele, né? A muralha de fogo, ele nos protege. E ele ainda promete mais. Se você observar, se você for obediente, você vai contemplar com os teus olhos o castigo de quem pratica maldade, quem pratica iniquidade, quem pratica a transgressão, de quem não me honra, de quem não me dá glória, porque ele não divide a honra, a glória com ninguém, né? Só dele. Então, nenhum mal lhe sucederá, ou seja, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma, ou seja, praga nenhuma nos chegará à nossa tenda, ou seja, a nossa vida. Tem tantas pessoas que têm o poder de praguejar na vida do outro por inveja, né? Por inveja, por maldade mesmo. Não vai conseguir isso, não vai ser bem sucedido. Isso é praga, queridos. Tudo que fala em desfavor à sua vida é praga. Tudo que é lançado com a língua mentirosa. Por isso que você tem que orar e quebrar. Eu quebro toda praga contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu trabalho, contra a minha família. Porque só existe um que pode nos resgatar. Só existe um que pode nos salvar. Só existe um que pode nos libertar. Só existe um que pode nos abençoar, prosperar, salvar, transformar, que é Yahweh, né? Ele, assim como ele criou o Jacó, né, e formou Israel, ele deixou na tua palavra: não tenha medo, porque eu o remi, ou seja, eu te perdoei, eu te libertei, eu te resgatei. Eu chamei pelo seu nome, você é meu, ou seja, ele nos chama pelo nome. Érica, Yuri, Paulo, João, Maria, Marisa, Helenice. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Quando eu e você passar pelas águas, ele estará conosco. Quando nós passarmos pelos rios, eles não submergerão, não nos submergerão. Quando nós passarmos pelo fogo, ou seja, pela prova, pela dificuldade,
pela turbulência, pelos problemas, eles não nos causarão dano, eles não nos queimarão, as chamas não nos atingirão, aquela dificuldade, aquela turbulência, aquele perigo não nos atingirá, passará perto da gente, mas não nos atinge. Por quê? Porque Iau é o nosso eterno Pai, Iau é o Santo de Israel, Iau é o nosso Salvador, né? Então, sabe por que ele é o nosso Salvador? Porque ele é o Santo de Israel, porque ele fez tudo isso por mim, por você, dando Yahushua Mashiach pelo nosso resgate. Porque ele viu que nós, aos olhos do Criador, nós somos preciosos, né? Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Por ele nos amar, ele deu Yahushua. Ele honrou Yahushua de sobremaneira, colocando o seu nome nele. E por isso ele vai nos honrar. Ele vai nos amar eternamente. Ele vai nos dar pessoas, povos, em trocas das nossas vidas, né? Ele vai colocar aquilo que vier em oposição às nossas vidas, ele vai colocar pessoas que venham nos defender, pessoas que venham nos proteger aqui nessa terra, porque enquanto nós somos terreno, nós dependemos da proteção terrena, não somente da terrena, mas ele usa homens para nos defender. Então, o que ele diz? Não tenha medo, porque eu estarei com você onde quer que você vá. Onde quer que você vá, eu estarei com você. Todos os que são chamados, querido, pelo nome de Yahweh, é porque ele o criou. E se nós somos chamados, reconhecidos como Yaldins, através de Yahushua Mashiach, a glória não é minha. Nós somos testemunhas dele através de Yahushua Mashiach. Mas tudo é feito para a glória dele, para que ele venha resplandecer, para que ele venha crescer. Sim, porque todos os que são chamados pelo seu nome, foi ele que criou. Todos aqueles que aceitam Yahushua, todos aqueles que aceitam Yahweh através de Yahushua, foi o próprio Criador que criou para a glória dele. O próprio Criador criou para a glória dele e os formou para que, através das nossas vidas que cremos em Yahweh e Yahushua, venha glorificar Yahweh. Venha glorificar Yahweh através de Yahushua. Nós glorificamos Yahushua para que o Pai seja glorificado através do Filho. E através disso, querido, através de Yahushua Mashiach, que nós fomos criatura, fomos criados por ele, fomos separados, selecionados por ele, ele nos formou, ele nos capacitou, ele nos predestinou a ser salvo, eles nos para ser intercessores, para ser mediadores da aliança, da palavra, né, para levar a palavra aos gentios, levar a palavra àquelas pessoas que estão nas trevas, já faz parte das trevas, mas que a luz venha incendiar, venha resplandecer, quando a gente não conhece Yahushua, a gente vive nas trevas, fazendo as ordens dos espíritos do mundo. A gente é guiado pela carne, não pelo Espírito. Agora, quando você submete as vontades, obedece a Yahushua, você é guiado pela luz. Através dessa luz que você é guiado, você leva a luz, você traz a abertura dos olhos aos cegos. Ou seja, você tem a visão, é como se você fosse cego, você não enxergasse a verdade. Quando você não conhece os nomes verdadeiros do Pai, e quando você não consegue ver o poder da unção do nome de Yahushua, porque a unção é muito poderosa, é poderosíssimo, porque no nome Yahushua está o nome do Pai, do Criador, que criou os céus e terra. Então, quando você recebe Yahushua, os seus olhos, a cegueira espiritual cai por terra. Porque muitos, queridos, ainda que tenha olhos, é cego. Ainda que tenha ouvidos, ainda permanece surdo. Porque não houve a verdadeira sã doutrina. Houve doutrinas de homens, houve doutrinas praticadas com nome de blasfêmias, com nomes de heresias, com nome de idolatrias. Muitos são idólatras, creem em qualquer coisa, menos na verdade, menos na fé. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não ouve. Por mais que você fale. E quando Yahushua entra, essa cegueira espiritual, as escamas espirituais caem nos olhos dessas pessoas e elas começam a enxergar a verdade de uma forma sobrenaturalmente. Os ouvidos começam a ouvir
que, nossa, realmente faz todo o sentido e toda a diferença. Então, através disso, ele nos forma, ele nos capacita para quê? Para que nós possamos levar essa verdade àquelas pessoas ainda que congregam, clamam. Coitados, tem muitas pessoas que estão nas Laodiceias, né? São templos que clamam, estão sofrendo, tendo uma vida completamente destruída espiritualmente, em todos os quesitos, e não consegue. Muitos têm largado a fé. Eu conheço pessoas que largaram a fé porque clamam, porque invocam e não tem resposta, porque invoca nomes de blasfêmia, nomes de heresias e não tem retorno, não tem proteção espiritual. Aí larga os templos e acabam indo para lugares ainda piores do que aqueles nomes de onde ali naquelas congregações que tem nomes de heresias, de blasfêmia. Consegue compreender? Mas eu quero dizer para você que o Criador, ele não habita em templos de 4 paredes. Ele habita em mim, em você. Ele habita, o Ruach Kadosh dele habita sobre nós, que somos o templo dele. Quando nós limpamos a nossa casa, o nosso coração, os nossos pensamentos, ali ele está habitado. Agora, quando nós guardamos raiva, mágoa, ódio, inveja, quando nós alimentamos raiva, ódio, inveja, mágoa, planos traiçoeiros contra o seu próximo, falar língua mentirosa, né, que fala mal da vida dos outros, que projeta maldade contra a vida dos outros, sabe o que acontece? Acontece que nós recebemos, destruição, os espíritos malignos que atuam em nós, que direcionam as nossas vidas, porque o Ruach Kadosh dele afasta de nós. Por isso que é necessário que nós estejamos sempre justificados, purificados pela sua presença e com seu Ruach Kadosh sobre nós, para que ele possa anunciar suas vontades nas nossas vidas. Ele já prediz desde a época de Noé: preparai-vos, eis que venho sem demora. Só que aquela geração criticava de Noé, ria de Noé, zombava de Noé. Sabe o que aconteceu? Noé construiu a arca, entrou com sua esposa, os seus filhos, suas noras, um par de cada animal daquela época, e simplesmente fechou a porta e aquela geração toda foi destruída. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, a era de Laodiceia, que é a igreja aquelas pessoas que ainda frequentam templos, aquelas pessoas que ainda usam nomes de heresias, de blasfêmia, porque não conheceram essa verdade. Então nós temos que lutar para que os líderes, os obreiros venham conhecer essa verdade, venha ser transformado, venha ser salvo, venha ser alcançado também, né? A nossa missão é chegar até eles anunciando, mas muitos deles não querem receber, começa até a nos perseguir, porque estamos falando a verdade, né? Porque não aceitam, porque às vezes o Criador usa pessoas pequenas, insignificantes, que aos olhos da liderança, que geralmente os templos hoje em dia, queridos, são muito luxo, muito dinheiro, muita prosperidade, e geralmente quem o Criador usa para anunciar são pessoas simples, que não esbanja, que não demonstra ter riqueza, ter luxo, ter nada, são a mesma sã doutrina, só o Ruach Kadosh. Por isso que são tão perseguidos. Mas o Criador, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu creio que se você faz parte de uma congregação, não sou seu inimigo por pensar diferente de você, por estar congregando. Eu só quero que você conheça a verdade, os nomes verdadeiros do Pai, que é Yahweh, e do Filho, que é Yahshua Mashiach. E o resto, querido, que o próprio Ruach Kadosh venha ministrar no seu coração, para que você